Nesta aula, nós estamos lendo e comentando alguns trechos de Freud no texto que chama O Início do Tratamento. No vídeo anterior, nós vimos Freud contar que ao longo desse texto apresentará recomendações e que para a gente aprender sobre essas recomendações, precisamos sempre considerar como é variada, como é rica e diversa as constelações psíquicas humanas, as expressões psíquicas humanas, certo? Então vou continuar aqui com o que o Freud nos traz na página 3. Há alguns anos especifiquei as indicações mais importantes para a seleção de pacientes e, portanto, não as repetirei aqui. Nesse meio tempo, elas foram aprovadas por outros psicanalistas. Mas posso acrescentar que desde então tornei hábito meu, quando conheço pouco sobre um paciente, só aceitá-lo a princípio provisoriamente por um período de 1 ou 2 semanas. Então, quando começa a atender alguém, não começa já com um combinado de um tratamento contínuo por um período de tempo indefinido, mas estabelecer um tempo, aqui ele sugere 1 ou 2 semanas, lembrando que na época Freud atendia esses pacientes diariamente, com descanso aos domingos, né? Então são vários atendimentos aí nesse espaço de 2 semanas. É importante a gente saber disso para pensar como é que ficam essas recomendações no nosso contexto hoje, mas levando em conta o que o Freud está nos indicando, né? Não começar de cara, não começar diretamente com um tratamento a longo prazo, num tempo indefinido, mas fazer um combinado de um período inicial, algo provisório, para a gente ir de alguma forma conhecendo. Então é um hábito aceitar provisoriamente. Se interrompe o tratamento dentro deste período, poupa-se o paciente a impressão aflitiva de uma tentativa de cura que falhou. Então também é um cuidado com o paciente. Ele sabe que vai ser um período inicial, que esse período inicial é provisório, para que ambos, terapeuta e paciente, possam conhecer e definir juntos se vai ter continuidade aquela relação terapêutica, aquele processo terapêutico ou não. Esteve-se apenas empreendendo uma sondagem a fim de conhecer o caso e decidir se ele é apropriado para a psicanálise. Nenhum outro tipo de exame preliminar, exceto este procedimento, encontra-se à nossa disposição. Os mais extensos debates e questionamentos em consultas comuns não lhe ofereceriam substituto. Então, o que o Freud está dizendo aqui é que já é algo discutido há bastante tempo. Se existiria no tratamento psicanalítico um processo inicial, e esse processo serviria para selecionar, para determinar como que os atendimentos continuariam ou não. Então ele está contando que várias discussões foram feitas de ter algum procedimento, desses atendimentos iniciais serem diferentes dos demais. E ele fala que não, que um cuidado que ele tem é combinar com o paciente que chega, combinar com a pessoa que procura ajuda terapêutica, que vão ter alguns atendimentos provisórios, para que ambos possam conversar, conhecer, e a partir do que o terapeuta conhece sobre o paciente e o paciente conhece sobre o processo psicanalítico, definir se é um caso em que o tratamento psicanalítico é bem-vindo ou não, que o tratamento psicanalítico pode trazer efeitos que são desejados, que são buscados ou não.
Isso é bem interessante porque está sendo reconhecido aqui que não vai ser em todos os casos que o tratamento psicanalítico vai ajudar. E que ao mesmo tempo que o terapeuta pode conhecer alguns limites e perceber que naquele caso o tratamento psicanalítico pode não ajudar, o paciente também. Tendo esse período preliminar, esse período que é uma espécie de ensaio, né, o paciente também pode, conhecendo mais como o processo acontece, falar assim, não é bem isso o que eu estou buscando. Então, o que o Freud está sugerindo é que seja feita uma espécie de acordo, é a recomendação de um acordo, de algumas conversas iniciais. E nesses atendimentos iniciais, vai ser percebido tanto pelo terapeuta quanto pelo paciente se há uma indicação de continuidade. Lembrando, como nós vimos no vídeo anterior, que essas recomendações que o Freud nos traz no texto, elas não são rígidas, fixas, engessadas, elas não precisam ser seguidas incondicionalmente. São recomendações a partir do que, em grande parte dos casos, costuma ter efeitos desejados. Então, aqui Freud recomenda que sejam esses atendimentos iniciais um acordo provisório, que a gente converse com a pessoa que a gente recebe, para que esses primeiros momentos sejam provisórios, uma espécie de sondagem, para que tanto terapeuta quanto paciente possam conhecer melhor e reconhecer melhor quais são as possibilidades desse processo psicanalítico que se inicia, certo? Vamos chamar então, e o Freud nas próximas páginas também chama, esses primeiros momentos, que são provisórios, de tratamento preliminar, né, anterior ao tratamento propriamente dito. São atendimentos preliminares. Então, uma das recomendações do Freud é que antes que a gente faça um acordo com aquele paciente de prosseguir uma análise, que sejam feitos esses atendimentos preliminares. Tem pessoas que chamam de atendimentos preliminares, de tratamento preliminar, e tem pessoas que chamam de tratamento de ensaio. Então, quando vocês ouvirem falar, seja de tratamento preliminar, seja de tratamento de ensaio, é sobre esse período provisório de sondagem, antes de um acordo ser estabelecido do processo psicanalítico prosseguir, que nós estamos falando, ok? O Freud diz também, este experimento preliminar, contudo, é ele próprio o início de uma psicanálise e deve conformar-se às regras desta. Pode-se talvez fazer a distinção de que nele se deixa o paciente falar quase todo o tempo e não se explica nada mais do que o absolutamente necessário para fazê-lo prosseguir no que está dizendo. Então, enquanto algumas pessoas se perguntavam assim, mas será que esses primeiros atendimentos, será que esse experimento preliminar vai ter regras próprias? Vai ter uma forma própria de conduzir, uma forma específica? E o Freud diz que não, né? Se a regra fundamental da psicanálise é a associação livre. E para que a gente transmita que a associação livre é a regra fundamental, é importante que a pessoa perceba que aquele é o espaço para falar o que vem ao pensamento, para falar livremente o que vem ao pensamento. Essa será uma característica também dos atendimentos iniciais. Como nós vimos nas nossas aulas anteriores, que as nossas perguntas sejam o mais abertas possíveis, que a gente não direcione os assuntos. Não existe um roteiro, não existe uma sequência pré-estabelecida a ser seguida, não existe uma lista de assuntos a serem abordados, não. O que a gente transmite é que ali é um espaço para que a pessoa possa falar livremente, falar o que vem ao pensamento, trazer em palavras o que vem ao pensamento.
E é o que Freud nos traz aqui. O que a gente vai dizer, informar, perguntar, explicar é o que a gente considerar necessário para que o paciente prossiga falando. É esse o movimento, nos primeiros atendimentos e nos seguintes, para que a pessoa fale de si, fale do que motiva a busca por atendimentos, fale de sua história, fale de seus sentimentos, fale de seu sofrimento, fale. E se a gente coloca alguma questão, algum comentário, é o que a gente avaliar necessário para que a pessoa fale, para que a pessoa continue falando. Então, já nos atendimentos iniciais, que podem ser chamados de atendimentos preliminares, o que nós buscamos é que a pessoa coloque em palavras o que vier ao pensamento, ok? Então, vamos destacar aqui das regras da psicanálise: deixar o paciente falar. Tanto nos atendimentos iniciais como nos seguintes, nós buscamos deixar o paciente falar, ok? Aí o Freud prossegue dizendo que existem também razões diagnósticas para começar o tratamento por um período de experiência deste tipo, a durar 1 ou 2 semanas. Lembrando que este 1 ou 2 semanas do Freud era mais intenso naquela época, em que as sessões eram realizadas todos os dias, menos aos domingos. Então a gente pode pensar agora num período maior, né, para esse tratamento preliminar. Quando ele fala de razões diagnósticas, ele vai entrar numa questão que era bem forte na época, que é a divisão entre neurose e psicose. A divisão entre neurose e psicose tem a ver com como as pessoas experimentam aquele sofrimento e as posições subjetivas em relação ao sofrimento. Nós veremos sobre isso, sobre a diferença da neurose para a psicose no decorrer da matéria. Mas é interessante a gente já entrar um pouquinho nesse assunto, porque o que o Freud nos conta é como esses primeiros atendimentos podem ser importantes para a gente conhecer mais dessa dinâmica psíquica de cada pessoa que a gente ouve. Como que essa pessoa sofre, como que essa pessoa expressa esse sofrimento, como essa pessoa se posiciona em relação ao sofrimento. Então existe uma forma neurótica de lidar com o sofrimento e uma forma que nós chamamos de psicótica. A distinção nós vamos ver mais para frente. Mas lá na época de Freud, haviam perguntas se a psicanálise realmente poderiam ajudar pessoas num quadro psicótico. Hoje existem sim alternativas, existem propostas, procedimentos, recomendações para o trabalho com pacientes em quadros psicóticos. Na época, Freud recomendava a psicanálise para o tratamento das neuroses. A histeria, por exemplo, é uma neurose. Então, o que nós vimos para a histeria conta como Freud enxergando a psicanálise. Então, lá na origem da psicanálise, está essa proposta da psicanálise como a escuta de quadros neuróticos. Já vou adiantando para vocês que isso mudou. Adianto também que ao longo da matéria nós vamos ver a distinção entre neurose e psicose, para a gente entrar na argumentação do Freud de que os atendimentos iniciais também são importantes para a gente escutar os modos de sofrer daquela pessoa e identificar aspectos que podem ser importantes para a condução do tratamento desde aí, ok? Freud nos diz assim, vou reler esse primeiro para a gente continuar. Existem também razões diagnósticas para começar o tratamento por um período de experiência deste tipo, a durar 1 ou 2 semanas. Com bastante frequência, quando se vê uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, que não é excessivamente acentuada e não existe há muito tempo, isto é, exatamente o tipo de caso que se consideraria apropriado para o tratamento,
tem-se de levar em conta a possibilidade de que ela possa ser um estágio preliminar do que é conhecido como demência precoce. Esquizofrenia, na terminologia de Bleuler, e parafrenia, como propus chamá-la, e que mais cedo ou mais tarde apresentará um quadro bem pronunciado dessa afecção. Então aqui o Freud está falando de alguns termos, né, esquizofrenia, parafrenia, que hoje a gente se refere às psicoses, tá? E ele vai dizer o quanto existe esse cuidado nos primeiros atendimentos. Será que é um quadro em que pode se desencadear uma psicose? Com a nossa escuta, a gente ter também essa sensibilidade, que pode haver um quadro ali de uma outra forma de sofrimento se desencadeando. Ok, engasguei, gente. Não concordo que seja sempre possível fazer a distinção tão facilmente. Então, ele não está defendendo um diagnóstico nos primeiros atendimentos. O que ele está defendendo é que os primeiros atendimentos podem ser importantes para a gente conhecer mais sobre a pessoa e, conhecendo mais sobre a pessoa, conhecer mais também sobre os modos de sofrer. Na aula de diagnóstico, a gente vai ver melhor essa distinção, ok, entre neurose e psicose, mas é importante a gente já entrar em contato aqui, como Freud aponta razões diagnósticas para o chamado tratamento preliminar, para que tenha um acordo de o início, esses atendimentos serem provisórios, para depois paciente e terapeuta definirem juntos sobre a continuidade do processo psicanalítico. Freud diz assim também: estou ciente de que existem psiquiatras que hesitam com menos frequência em seu diagnóstico diferencial, mas convenci-me de que, com a mesma frequência, cometem equívocos. Então, existe já na época de Freud essa diferenciação entre o diagnóstico psiquiátrico e o diagnóstico psicanalítico. E o Freud está falando da importância de ser cuidadoso, até pelos equívocos que acontecem nesses diagnósticos. Cometer um equívoco, além disso, é de muito mais gravidade para o psicanalista do que para o psiquiatra clínico, como este é chamado, pois o último não está tentando fazer algo que seja de utilidade, seja qual for o tipo de caso. Ele simplesmente corre o risco de cometer um equívoco teórico e o seu diagnóstico não tem mais um interesse acadêmico. Ele está aqui dizendo que os psiquiatras clínicos têm um outro propósito, mais descritivo. No que concerne ao psicanalista, contudo, se o caso é desfavorável, ele cometeu um erro prático, foi responsável por despesas desnecessárias e desacreditou o seu método de tratamento. Então, poder escutar atenciosamente, cuidadosamente essa pessoa fazendo um diagnóstico diferencial é algo que vai interferir na parte prática de como o tratamento vai ser conduzido. Ele não pode cumprir sua promessa de cura se o paciente está sofrendo, não de histeria ou neurose obsessiva, mas de parafrenia. E, portanto, tem motivos particularmente fortes para evitar cometer equívocos no diagnóstico. Lembrando que nessa época o Freud defendia que a psicanálise era um tratamento para as neuroses, não para as psicoses. E aqui ele está dizendo, portanto, é importante já nos atendimentos iniciais a gente fazer a diferenciação. Hoje, muitas coisas mudaram. Eu vou falar mais sobre isso para vocês na aula sobre diagnóstico, mas é importante a gente já entrar em contato aqui para ir percebendo as recomendações e a importância da escuta nos atendimentos iniciais. Ok? A gente continua na página 3. Eu que errei aqui ao deixar o 2. Num tratamento experimental de algumas semanas, ele a miúde observará sinais suspeitos que possam determiná-lo a não levar além a tentativa.
Infelizmente, não posso asseverar que uma tentativa desse tipo sempre nos capacite a chegar à decisão certa. Trata-se apenas de uma sábia precaução a mais. Então a gente percebe o quanto Freud recomenda o tratamento experimental como uma forma cuidadosa, uma espécie de precaução. Como eu disse para vocês, esses primeiros atendimentos podem ser chamados de tratamentos preliminares, de tratamento experimental. Freud continua: deve-se desconfiar de todos os pacientes em perspectiva que querem esperar um pouco antes de começar o tratamento. Te procura, fala que quer fazer atendimento com você, mas que não naquele momento. A experiência demonstra que quando a ocasião combinada chega, eles deixam de aparecer, ainda que o motivo para o atraso, isto é, a racionalização de sua intenção, pareça ao não iniciado acima de qualquer suspeita. O que o Freud está falando é que além daquilo que a pessoa conta, justifica, do que conscientemente ela nos traz, há toda uma dinâmica de motivações que leva em consideração também motivos inconscientes, que a própria pessoa não tem acesso. E aí existe nessa dinâmica de motivações fatores que afastam essa pessoa da busca por atendimento. Porque, afinal de contas, buscar atendimento significará entrar em contato com conteúdos que são emocionalmente intensos, que são afetivamente significativos, e as resistências se erguem. Então, quando uma pessoa dá ótimas explicações e justificativas racionais, isso não quer dizer que elas sejam mentira, mas elas são o aspecto consciente, o aspecto superficial de todo um conjunto de motivações que envolve também fatores inconscientes, resistências, que o que impele essas resistências, o que faz com que essas resistências sejam tão fortes, não é acessível à consciência, certo? Então, outra recomendação que o Freud dá, que quando alguém quer esperar, a gente fale não, né? Vamos perceber como a dinâmica das motivações está presente ali. O que mais o Freud nos diz? Longos debates preliminares, antes do início do tratamento analítico, tratamento prévio por outro método e também conhecimento anterior entre o médico e o paciente que deve ser analisado, tem consequências desvantajosas especiais, para as quais se tem de estar preparado. Então, se você tem algum vínculo com aquela pessoa, seja porque você conversou muito com ela, explicando, ou porque você tratou previamente com outro método, ou porque você conhece por laços familiares, laços de amizade, laços sociais, deve ser evitado, porque vão trazer conteúdos ali que não são do contexto da análise, que não são daquele vínculo transferencial que se estabelece na análise. Elas resultam em o paciente encontrar o médico com uma atitude transferencial já estabelecida e que o médico deve, em primeiro lugar, revelar lentamente, em vez de ter a oportunidade de observar o crescimento e o desenvolvimento da transferência desde o início. Nós vamos ter um momento da matéria específico para falar de transferência. Mas transferência, como o próprio nome traz, transfere afetos que vêm de outras relações que são significativas na vida do paciente. Então, ali tem um conjunto de afetos que predominam, que fervilham no vínculo que se estabelece entre terapeuta e paciente. É muito importante que esse vínculo, esse fervilhão de afetos que vai surgindo, seja observado a partir do momento em que a relação começa. Se você já conhece o paciente antes de alguma forma, acaba que esses afetos vão estar distorcidos pela relação anterior. Vai ter o viés
a influência da relação anterior. Então existe essa recomendação de que a gente não conheça a pessoa que a gente vai atender. Desta maneira, o paciente obtém sobre nós uma dianteira temporária que não lhe concederíamos voluntariamente no tratamento. Ele tem informações sobre nós, impressões sobre nós, conhece aspectos nossos que não é recomendável para que a transferência possa começar desde o início. Então, não é recomendável que já exista uma relação, que já tenha uma atitude transferencial estabelecida por um conhecimento anterior. Ok? E aí o Freud continua argumentando. Dificuldades especiais surgem quando o analista e o seu novo paciente, ou suas famílias, acham-se em termos de amizade ou têm laços sociais um com o outro. Então, ter laços traz dificuldades, é o que o Freud está recomendando. O psicanalista chamado a encarregar-se do tratamento da esposa ou do filho de um amigo deve estar preparado para que isso lhes custe essa amizade, qualquer que seja o resultado do tratamento. Todavia, terá de fazer o sacrifício se não puder encontrar um substituto merecedor de confiança. Então, a ideia é que a gente encontre alguém que possa atender para que a gente não esteja nessa posição delicada e difícil de comprometer relações nossas pelo teor específico do vínculo psicanalítico, que vai mexer muito com os afetos ali, com as relações em torno daquela relação transferencial que se estabelece. Então, amizade, laços sociais, a ideia é evitar, ok? Sintetizando, então, esses trechos que nós lemos da página 3 e 4 do início do tratamento, a ideia é que o começo com o paciente se dê num período provisório, que a gente já não comece com o paciente combinando que a análise vai prosseguir por um tempo indeterminado, mas que a gente combine um período de tempo para atender provisoriamente e nesse período fazer uma espécie de sondagem. Tem razões diagnósticas para esse exame preliminar, né? E a ideia é seguir a regra da psicanálise, deixar que o paciente fale, a regra fundamental, que ele fale o que vier ao pensamento, que ele fale os conteúdos que vierem ao pensamento. As razões diagnósticas, como nós conversamos, diferenciar se trata mesmo de um caso de neurose, porque boa parte dessas técnicas psicanalíticas que nós estamos conversando dizem respeito aos quadros de neurose, como nós veremos mais na aula sobre diagnóstico. E esse período pode ser chamado de tratamento experimental, um período provisório em que a gente deixa a pessoa falar livremente, como uma forma de sondagem para se chegar a um acordo se o tratamento psicanalítico vai continuar ou não, e também com as razões diagnósticas desse processo. A precaução é algo que Freud destaca. Outras recomendações que o Freud dá é que a gente evite um conhecimento anterior. É bom que o tratamento psicanalítico aconteça sem que tenha uma atitude transferencial já pré-estabelecida. E quando tem algum paciente que quer esperar, também é recomendado que não, então não é o momento de começar o tratamento, já que podem ter resistências em jogo ali. Certo? Essas são mais algumas das recomendações que o Freud traz no texto O Início do Tratamento.